Bom, gente, então a gente vai ter aqui no exemplo do Johnson, né, uma matriz de dimensão 4 por 4, de uma matriz de correlação de dimensão 4, né? Então eu vou ter quatro variáveis e aqui eu tenho as duas partições, né? Então, essa primeira parte é associada ao primeiro grupo de variáveis com duas e a segunda parte. Então, dentro dessa operação, o que é que eu faço? Exatamente a mesma teoria. Eu calculo os autovalores dessa matriz. Então, eu vou ter aqui associado, ó, lambda 1 e o lambda 2. Olha só a diferença de um para o outro. Isso indica que o primeiro vai ter, obviamente, uma relevância muito maior. Então, quando eu fizer a primeira componente, eu vou ter aqui, ó, o autovalor 1, né, associado a ela, a primeira parte, vezes essa quantidade que já vem da teoria, que é quando a gente decompõe essa matriz dentro dessa partição, tá? Associando ao desvio padrão. A segunda parte, você pode fazer de duas formas, né? Ou aproximando, né? Então faz dessa forma aqui, com base na primeira combinação linear, já que as duas se complementam, né? Então você pode fazer dessa forma, tá? Então você acha que a combinação associada a B1, que é a combinação associada ao segundo grupo de variáveis. Então dessa forma a gente vai ter aqui ó, a variância de V1 aqui desse modo aqui igual a 1. Então o que é feito? Faz a decomposição, né? B1', tá aqui o B1', vezes essa segunda partição, né? Associada ao segundo grupo de variáveis, vezes B1, tá? Então, quando faz isso, o que é que eu vou ter? 0,783, tá? Então, eu vou só dividir. Lembra o quê? Normalização, é como se a gente estivesse normalizando, né, o B1. Então, a gente acha o A1, acha o B1 em função do A1 aproximado e só o que chama no conceito de bidimensionar, né, que é como se fosse normalizar, que é isso que vai trazer também aquelas propriedades, né, de E' vezes E igual a 1 e E' vezes E um EJ qualquer igual a zero, ortogonalidade, né? Então, o primeiro par de variáveis canônicas vai ser ó, o 1 igual a 1Z1. Então, está aqui ó, 0,86, que é o primeiro, né, aproximadamente. Cadê? Tá aqui. Tá aqui. 0,86 mais 0,28 vezes Z1, né? E o segundo vai ser o V2 associado ao segundo grupo, né? Vai ser ó, B1, né? Vezes Z2, ou seja, 0,54, que é esse valorzinho aqui já bidimensionado, vezes 0,74 vezes Z2. Aqui a anotação eu faria diferente, tá? Eu colocaria Z1 e Z12 e aqui Z21 e Z22. Mas como ele não mexeu isso, não está errado, que é a anotação do Johnson, mas eu só mudaria para ficar mais evidente. Ok? E a correlação, a correlação aqui seria de 0,74, tá? Que é a correlação canônica, ok? O que é essa correlação canônica? É a correlação entre os dois grupos de variáveis. Então significa o quê? Isso é bom, ok? Porque vai ser uma correlação forte, que é o que é já esperado, tanto para desejado, né? Tanto para a técnica quanto para vem de origem da teoria, tá? Quando se trata de uma matriz de amostra aleatória, deve-se substituir a matriz particionada S por sigma ou R, ou por P, no caso, se você tiver, né, tiver uma matriz de amostra, então você tira o sigma e estima pelo S. E se tiver uma matriz associada à correlação, tira o R e estima por P. A gente sempre faz isso intuitivamente, né? Mas é bom que isso fique claro. Então, o procedimento vai ser análogo, só que eu vou trocar, né, o S, o sigma pelo S, né? Até seria legal botar um chapeuzinho aqui, seria melhor. Mas já se sabe que quando você tem o sigma, o S já vai ser o estimador natural. E como já está na forma matricial, o estimador vai para dentro dos valores, né, da célula, dessa matriz, tá? Então, o lambda K estimado vai ser obtido do mesmo procedimento, da mesma forma, ok? O procedimento vai ser o mesmo, toda a teoria vai ser a mesma. Só vou trocar o sigma pelo S e o R pelo P. Aí eu obtenho as duas combinações lineares
e depois a correlação canônica entre essas variáveis, ok? Essas variáveis canônicas são artificiais, obviamente, então assim como nas componentes principais e na análise fatorial você obtém os valores, as medidas dos coeficientes, que são as combinações lineares, mas a gente não consegue, consegue mais de forma subjetiva, né, como está aqui, classificar essas combinações, mas nem sempre a gente tem isso de maneira fácil, tem que refletir, às vezes necessita da participação de alguém que tem um conhecimento melhor do que está sendo estudado, entendeu? Mas não é fácil, então você tem as medidas, mas nem sempre aquilo deve fazer um sentido lógico naquele momento que você tem que trabalhar melhor, ok? E essas correlações são medidas para interpretar e analisar a qualidade dessas variáveis canônicas, certo? Então aqui, essas cargas canônicas, ou que assumem esse valor aqui em inglês, esse valor não, esse nome, são as correlações das variáveis canônicas com as variáveis originais. Lembra o quê? Componentes principais. Lembre-se que lá a correlação entre a componente e a variável era dada pelo o valorzinho que assume no autovetor. Aqui é equivalente, tá? Essa é a mesma ideia, só que vai multiplicar como se fosse ponderando pelo o A, que é o coeficiente associado ao primeiro grupo, vezes a partição do primeiro grupo, e assim vai. Então aqui, ó, correlação entre U e Z1, que é isso. Entre U, que é a combinação linear, com a variável 1, tá? Vai ser a própria combinação vezes aquela partição. V com Z1, aí você faz B, que já é do segundo grupo de variáveis, né? Associado com o quê? Com a partição que interliga os dois grupos, né? Que são simétricas. Então, como vai ficar repetitivo, tem outras formas de ver, né? Aqui, ó, de V com Z2, aí já é V, então é partição B, né? E Z2, o segundo grupo de variável. Se for o que é do grupo 1 com a variável do grupo 2, aí usa o A. Então, o que está mandando aqui? O coeficiente vai estar de acordo com a combinação linear que você for utilizar, U ou V. Se for U, usa A, tá? Se for V, usa a combinação B, tá? E assim vai. E a parte específica da partição vai estar associada à matriz. Então aqui, ó, Z1 e 1, eu vou utilizar a partição 1 e aqui a partição 2, tá? Se eu tiver tudo no mesmo universo, U e Z, Z1, né? E V e Z2 eu utilizo as duas partições da diagonal principal, tá? Se eu inverter, se eu tiver como esse caso aqui, ó, V um Z1, ou seja, combinação linear 2 com grupo 1, aí eu já utilizo a, a partição 2,1, associada à covariância, ok? As correlações não são afetadas pela padronização, né? Isso a gente viu lá na, na análise de componentes principais. E quando os primeiros pares das variáveis canônicas fornecem um resumo sobre a variabilidade, logo não está claro como a correlação seria interpretada, ok? Mas a ideia basicamente é o valor canônico e obter essas combinações lineares para avaliar a relação entre esses dois grupos, ok? A segunda parte aqui vai ser com relação à qualidade e potencial. Como é uma parte mais longa, aí eu já vou deixar para uma aula mais específica. Eu vou parar aqui, né, para fechar essa parte do exemplo do Johnson. Aí a próxima vai ser justamente associada a potencial do modelo, tá?